Borboletinha dá na cozinha, com Bruno Mulan. Olá, amiguinhos do Blue Sky. Obrigado por estar aqui no terceiro episódio da terceira temporada do Borboletinha Dá na Cozinha. Hoje eu, o Mulan, ou Bruno, ou Moulinho para os íntimos, tô de volta para conversar com o nosso querido amigo Ciro Daraújo. Um homem que é muito bonito, muito forte, muito interessante e também é artista. A gente falou sobre o que interessa ver nas redes sociais, as vantagens do shitposting, o Império Romano, sobre como é a vida de um cantor lírico e muito mais. Vamos escutar a nossa conversa? Olá, amigos do Blue Sky. Obrigado por estar aqui comigo e com o meu amigo Ciro, que vocês conhecem do Blue Sky, eu espero, e hoje a gente vai bater um papo com ele, aqui no nosso Borboletinha Dá na Cozinha. E aí, Ciro, dá um oi pra galera, fala o que você faz, apesar de acho que muita gente saber, que te levou a entrar no Blue Sky. Vamos conversar um pouquinho. Então, oi galera, tudo bom? Meu nome é Ciro, eu sou carioca, não é? Não digo que sou da gema, mas eu gosto de puxar os S's. Eu sou operário, eu sou cantor de ópera, nesse sentido. É isso que eu faço também, sou economista não praticante, porque aquilo não é profissão, aquilo é religião. Mas eu não pratico mesmo, nem professo a religião também não. Então, a minha arroba no Blue Sky é Ciro Daraújo, que é o meu nome mesmo, Ciro Daraújo BSKY.social, igualzinho ao padrão de todo mundo, que é a minha arroba em todas as redes sociais que eu tenho, que também é no Instagram, que também era no finado Twitter, e assim vai. Que é o meu nome, eu não tenho uma personalidade virtual. Eu sou eu mesmo em todos os sentidos. O que a gente vê no Blue Sky é você fora do Blue Sky, isso você quer dizer? Eu acho que sim, tudo bem que todo mundo tem uma certa máscara que coloca lá para criar uma personalidade para fazer, né? Todo mundo faz em qualquer situação social. Mas eu acho que essa minha máscara é a que você conhece ao vivo, já deve saber que é mais ou menos isso que eu sou mesmo, né? Então, o que eu vim no Blue Sky? Eu já estou no Blue Sky desde maio do ano passado. Não sou dos antiquíssimos, mas também Entrou antes de mim até, eu entrei antes de você. Eu não sou dos antiquíssimos, mas eu sou de uma leva intermediária. dos antigos. Dos antigos, exato. A vila já tinham capinado, mas então, eu entrei lá, foi quando o Elon Musk realmente comprou o Twitter, eu falei: "Esse negócio vai dar merda, vai dar ruim". Eu já estava muito insatisfeito com o Twitter antes até da compra, porque a mudança eu sou da época do Twitter em que a gente ainda tinha uma certa timeline cronológica. É óbvio que tinha um algoritmo, mas você conseguia ver as pessoas que você seguia e você conseguia ver o que eles postavam mais ou menos em tempo real. Cada vez com o avanço do algoritmo, isso ficou cada vez pior, mas a gente não conseguia mais. Você seguia as pessoas e não conseguia ver o que elas postavam, e as pessoas te seguiam e elas não conseguiam ver o que você postava também. Então, eu já estava muito insatisfeito com o Twitter antes até da E só vê os assuntos mais comentados, né. exato, e aí acabava que o assunto mais comentado não era um assunto que me interessava, porque era mais comentado por outras pessoas que não tinham interesse, então aparecia na minha timeline e eu não tinha o menor interesse naquilo. Eu era da época do Twitter, assim, eu entrei no Twitter acho que em 2009, em que tinha os nichos bem específicos, né, eu entrava basicamente para falar de política e notícias. Era cracudo de política total. Na minha personalidade do Blue Sky vocês não veem isso, porque raramente vocês vão ver eu falando de política, mas era o que eu fazia, né, comentar a eleição e tudo. Nunca cheguei a ser militante, bandeirinha vermelha não, mas eu gostava de comentar os assuntos do dia e as coisas e interagir com relação a Mas esse pode política também no Blue Sky, amigo, ninguém vai te julgar não. mas é que eu acho que eu que me julgo nesse caso, entendeu? Pode deixar.
É porque já tem tanta gente comentando, deixa eles comentarem, entendeu? Por que que eu preciso falar a mesma coisa que tá todo mundo falando? Sei lá, eu só falo quando eu acho que eu tenho alguma coisa diferente a acrescentar. Mas então, aí eu entrei no do Blue Sky, quem me deu o convite foi o CVzito, que depois acabou não ficando, mas depois ele voltou. Agora quando teve o grande banimento do Xandão, ele voltou pro Blue Sky e agora tá de volta. Eu acho que eu conheço. E agora tá sim, sim. E aí fiquei lá. No início eu estranhei muito, né, porque eu queria falar de política e ninguém falava de política, as pessoas falavam sobre o Globo Rural, sobre, o que que estava fazendo, o que que ia As pessoas comer, davam um o bom que dia, né? pessoas davam bom dia, que coisa absurda, entendeu? Bom dia, aí tinha a Julie com bom dia com um monte de girassóis, e eu ficava assim pensando: "Gente, que coisa inusitada isso, diferente", entendeu? Mas aí depois eu comecei a me adaptar ao espírito, né, ao zeitgeist da comunidade, e comecei a perceber as delícias do shitpost, que você pode chegar lá e dizer assim: "Bom dia, quebrei a minha unha", porque e tá tudo bem, você pode falar qualquer coisa, sabe, não precisa ser Do sé nosso diário, que não precisa ser sério o tempo todo. é fluxo de pensamento também. Exato, você chega pra falar: "Meu chefe tá um saco hoje", pronto, entendeu? Pronto, não tem problema. Então eu comecei a abraçar a cultura do shitpost, e depois, mais tardiamente também, você viu essa evolução, porque você já me seguia, já a gente já era eu comecei a abraçar a cultura do biscoito, né. Aí eu virei uma biscoiteira inveterada que biscoita todo dia, não é. Ah, Amigo, quando eu te conheci, você já era biscoiteiro. eu já era biscoiteiro, Era. mas eu não fazia os biscoitos tão ousados quanto eu faço hoje em dia, né, vamos combinar. Ah, tá, você tá falando desse tipo de biscoito. É, digamos assim. Eu abracei as tradições do lugar, tá vendo? Eu sou uma pessoa que abraça as tradições do lugar, não é? Quando em Roma, somos romanos, É, né. exatamente. Inclusive, das coisas das minhas peculiaridades é que eu sou fã do Império Romano muito antes de ser modinha entre os, neonazistas, né, E os héteros? você sabe. E os héteros, héteros neonazistas é quase que pleonasmo, mas É, gente. desculpa, perdão. Perdão. Não é? Mas uma das características, eu sou hiper fã do Império Romano, por isso que eu não vou assistir Gladiador II, porque eles cometeram o absurdo de transformar o Gaeta no Legabros, entendeu? Não consigo, não consigo, é demais pra minha cabeça. E a Mas isso foi o quê? Uma falha Não, histórica? eles quiseram mesmo, eles deliberaram que eles não quiseram fazer a o plot lá dos 2 irmãos, que é Caracalla e Gaeta, e botar o plot também do outro lá, que era do outro imperador, Elegábus, que é na verdade sobrinho de já sobrinho, não é sobrinho neto, mas sobrinho primo sobrinho deles, já dá uma geração depois, que era aquele que era completamente maluco, que era talvez tenha sido transexual, inclusive, que fez ele fez um casamento dele já imperador, em que ele estava vestido de noiva com um sujeito, que ele arrancou o pau do sujeito fora também. Mas ele era maluco, bem maluco. Mas eles botaram uma conflagração, assim, das 2, aí eu falei: "Não vou assistir Gladiador por causa disso", por revolta histórica. Mas tem essas coisas, assim. Que mais eu posso falar de mim? Fala um pouco pra gente como que é a sua vida de cantor lírico, cantor de ópera, pra quem não acompanha muito o seu perfil. A vida de cantor cantor lírico, ela é bem parecida com a vida de todo mundo. A gente trabalha, a gente ensaia, o trabalho normal é ensaiar, entendeu? A gente ensaia exaustivamente. Eu também não gosto de ensaiar, fico com preguiça, igual todo mundo tem preguiça de trabalhar. Óbvio que eu amo o meu trabalho, a grande maioria das pessoas não trabalham com uma coisa que gostam, mas trabalhar é trabalhar. Entendeu? Ninguém gosta de trabalhar. Mesmo quando você ama o seu trabalho, você não gosta de trabalhar, porque você tem que fazer aquilo que você gosta numa hora que nem sempre é a hora que você gosta, e 30 horas por semana, 40 horas aliás, contra a jornada 6 por 1, que aquilo é desumano, imagina as pessoas fazerem aquilo, né, assim. Às vezes trabalhamos no final de semana também, né. Eu trabalho final de semana quase sempre, porque quem trabalha na indústria do entretenimento, tem que trabalhar para os outros se divertirem, né. Então quando as pessoas estão de folga, em geral é quando eu estou trabalhando mais. Trabalha enquanto eles se divertem. Sim, porque eles estão se divertindo comigo trabalhando, faz parte. Então, acontece bastante disso. Então aquela realidade
eu tenho até uma camiseta, não posso ter ensaio, é bem é bem, concreta na nossa vida, eu não posso ter ensaio, não posso ter apresentação. Mas acontece isso, então a gente basicamente ensaia, ensaia todo dia, tem que fazer uma rotina também de trabalho da voz, né. Depois de 25 anos de trabalho da voz, eu não preciso fazer uma rotina diária, porque você já tá meio que sabendo o que você tem que fazer sempre, mas também não pode deixar quando você tá de folga e tudo mais, também não pode deixar completamente, sem fazer nada, sem aquecer, sem dar uma Tem que ter vocalizada. uma regrinha, né, uma É, exatamente. É como nesse sentido é meio como um esporte, se a pessoa mesmo se o cara, sei lá, joga futebol, ele vai ficar uma semana de folga, se ele ficar sem preparação física naquela semana, ele vai perder, um pouco de performance quando ele voltar, faz parte, não é. Então essa parte do coisa também conta no nosso trabalho. e tem E esse lance de beber gelado, não beber gelado, gengibre. isso é muito mito. É uma primeiro porque, tipo assim, a corda vocal, ela fica na laringe. Se passar um gelado na sua laringe, você vai morrer afogado, entendeu? Tem uma epiglote ali, porque vai passar direto para o seu pulmão. Então não vai passar gelado na laringe de forma nenhuma. Agora tem, o que acontece comigo, por exemplo, é álcool, por exemplo. O álcool ele tem efeitos deletérios e às vezes de longo prazo também, então se você beber hoje, você pode ficar com a sua voz sentida 2 dias depois, 3 dias depois. Resseca bastante, resseca, aí fica mais difícil. E aí tem essa situação toda. Então, normalmente, a gente deixa para beber depois, quando acabou o espetáculo. Tem épocas que dá para beber, tem épocas que não dá para beber. Quando não tem ensaio muito importante, quando não tem espetáculo e tudo mais, é só ensaio, e não é muito importante também, dá para dar uma bebidinha numa boa, e vai com Deus, né, porque a gente aprende a cantar mesmo quando não tá bem, né, porque você não tem esse luxo de só se apresentar quando você está bem, né, apesar da vontade de dar um Brasil I'm Devastated de vez em quando, É uma mas rotina, né, é um trabalho, então é. Então, por exemplo, outro dia no início do mês eu tive que cantar um concerto em que eu estava falando: "Ah, sim, eu não tinha voz nenhuma". E eu cantei do mesmo jeito e foi bom, o pessoal gravou, até fiquei satisfeito com a onde com que vem a a voz nesses hum? dias? Da onde que vem a voz nesses dias? É basicamente da técnica, você faz você aplica toda a sua técnica para você conseguir entregar, e isso cobra um preço bem grande da sua como é que diz? Do seu emocional também, né, porque você tá lá, a coisa não tá respondendo, mas você tá lá fazendo. Acho que acontece com o esportista também, né, a pessoa tá lesionada, mas ela tá lá fazendo. Você sabe, a gente vê na Olimpíada direto isso, a pessoa pisou em falso, tá lá mancando, mas ela entra no solo para fazer o solo dela, que nem a pequenininha lá, a Flavinha fez e levou a gente pra medalha, não é? Então, acontece, a gente não tem essa escolha e aprende a viver. Óbvio, quando tá muito doente, não dá pra fazer, não dá pra fazer. Mas eu já fiz coisas bem doentes, e já salvei dos outros colegas também que não conseguiram fazer, eu tive que entrar na última hora. Mas essa é a vida a rotina diária do cantor de ópera. Agora amigo, eu queria que você me falasse o que que você gosta no Blue Sky. O que eu gosto no Blue Sky é que ele tem um espírito que eu gostava do Twitter das antigas. Eu acho a timeline cronológica fenomenal, sabe? Porque você segue as pessoas e aí a pessoa posta. Se você segue gente demais, você obviamente vai ficar com a sua timeline cheia de coisa e não vai ver todas as postagens, mas pelo menos você acompanha as pessoas cronologicamente falando. Então eu acho isso fenomenal, porque você consegue acompanhar aquelas pessoas que você segue, você consegue ver o dia a dia delas, você consegue ver assim. E ela tem as alternativas também dos feeds específicos, se você quiser. Por exemplo, às vezes eu uso aquele Popular Friends, que aí você vê o que os outros seus amigos estavam postando, eu gosto bastante. Vocês são todos os tarados, que só vejo saliência naquele feed, sabe, mas fazem uma curadoria legal, eu gosto. Eu nem uso aquele feed. Nem uso aquele feed. Eu tenho também umas listas dos meus amiguinhos preciosos, que nem você que está lá, que eu quero ver tudo que eles postam, sabe.
Me Então, fala, me fala um pouco dessa lista aí que eu fiquei sabendo esses dias. Como que vocês fazem? Como que vocês fizeram? cara, você entra no perfil de cada um, aí quando tá lá do lado do coisa, tem uma opção perto da opção de seguir, aquelas opções todas de deixar de seguir e tudo mais, tem a opção de adicionar a lista. Aí você adiciona a lista, e aí ela vai virar um feed, que tem aquelas pessoas que você adicionou à lista, Ah, sim, sim. entendeu? Então você pode fazer uma lista das pessoas que postam de manhã, das pessoas que você quer manter seguindo sempre, das pessoas que, sei lá, postam sobre um assunto específico, se você quiser. Por exemplo, o pessoal gosta de Fórmula 1, né, então imagina se tiver uma lista de a pessoa que queira seguir aquela Fórmula 1, ela pode postar só as pessoas que postam sobre Fórmula 1, aí ela clica lá, aí vai ver aquelas posts daquelas pessoas sempre. É um feed que é basicamente as postagens daquelas pessoas, sabe, específicas, assim. Então, eu costumei fazer essa lista também porque quando teve a grande migração, acabou que muita gente me seguiu e eu fui seguindo de volta as pessoas aos pouquinhos, mas não segui nem metade de quem me seguiu mas mesmo assim as pessoas começaram não só a seguir, mas também a postar mais, né, então eu comecei a perder muito, conteúdo de gente que eu queria ver. Então eu fiz as listas para ter certeza que eu não ia perder conteúdo dessas pessoas que eu queria acompanhar sempre. Que nem você faz, você chega lá, clica no perfil da pessoa e depois você dá um like bomb de 20 likes seguidos, que eu acho aquilo É fofinho. que eu tenho paciência de fazer isso, né, de entrar em cada perfil e ir vendo, aí eu vou acompanhando o dia a dia da pessoa pelo perfil. Eu acho fofíssimo quando eu chego lá e tem lá os 20 notificações, são todas do Bruno. Bruno curtiu isso, aquilo, outro. Acho ótimo. Mas é uma característica sua que eu acho fofa. E o que mais? É isso que eu gosto, principalmente do Blue Sky, aquele aspecto da vila, né, também, de todo mundo dar bom dia, falar do Globo Rural, falar do assunto, falar fofoca, às vezes uma fofoca que não é fofoca de fora, é uma fofoca de dentro. E a cultura própria do que a gente criou lá, o dia do bloqueio genérico, o dia da revolta dos viados sem camisa. Essas coisas assim. Então eu gosto disso. E o que que você não gosta do Blue Sky ou lá dentro do Blue Sky? Eu não gosto das pessoas que têm que elas têm a tendência algumas pessoas têm a tendência de querer fazer uma curadoria de quem você deve ou não deve seguir. Então uma pessoa fala alguma pessoa é escrota com outra pessoa, ela não necessariamente foi escrota comigo, eu não sei, às vezes eu não sei a história toda do contexto da história toda e tudo mais. E aí a pessoa chega e fala assim: "Ah, todo mundo que segue essa pessoa é assim também". Aí eu não tenho muita paciência para isso. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito do Blue Sky, que eu vou ser extremamente controverso agora. Eu adoro que não tenha perfil privado. Para mim, o perfil privado vai ser ele não eu entendo perfeitamente por que que os Tópico sensível, exatamente. tópico sensível. Mas eu queria falar sobre ele, porque todo mundo fala sobre perfil privado aqui, e as pessoas eu acho que elas não perceberam que se todo mundo que falou sobre perfil privado nesse podcast tivesse privado o perfil quando entrou, ninguém estaria falando no podcast, porque ninguém conheceria ninguém. Porque ninguém se conheceu antes do perfil. Talvez nem tivesse, né, esse Nem podcast. tivesse esse podcast, exatamente. Então as pessoas esquecem que, às vezes, a coisa que é boa individualmente pode não ser boa coletivamente. E eu acho que os developers estão absolutamente cobertos de razão em não ter perfil privado. Porque o perfil privado ele só funciona numa rede social e eu sou da época do Twitter que não tinha perfil privado no Twitter, sou da época do Instagram que não tinha perfil privado no Instagram também. Ele funciona quando a rede social para de dar protagonismo ao usuário comum e começa a dar protagonismo ao usuário premium, assim, ao influencer, ao jornalista, aquilo. Porque aí o que acontece? A pessoa entra, por exemplo, eu não uso o TikTok, mas se eu abrir o TikTok hoje em dia sem seguir ninguém, vai aparecer um monte de coisa lá, de que o algoritmo deles acham que eu possa conhecer, que eu possa gostar. No Blue Sky não tem isso, porque a timeline é cronológica. Então, se quando eles começarem a botar o perfil privado, a tendência vai ser que só que seja as pessoas sigam as mesmas pessoas que elas seguiam do Twitter, as showcase da vida, as páginas de fofoca, as páginas de esse tipo de coisa, ou os influencers
específicos, e a pessoa física, o usuário mesmo, vai ficar colocado de lado, entendeu? Porque você você ia me pedir para me seguir se você não me conhecesse? Não, provavelmente não, Entendeu? só tinha É, biscoito lá. provavelmente não. E se eu chegasse lá e pedisse autorização para você, você ia chegar assim: "Que é isso?" Você não ia nem saber se só tinha biscoito, porque o meu ia ser privado, o seu ia ser É privado, isso. entendeu? Se eu ia ser privado. Tem isso, você não vai nem saber o que que é aquilo. Isso posto, eu acho que tem que ter um pouco mais de ferramentas de moderação no na coisa, porque é importante. Se você poder fazer grupos, ou o que tinha no Twitter de rodinha e tal, ou Sim, o exatamente. close friends que tem no Porque Instagram, você poder uhum. escolher para quem você publica certas coisas, quem poderia ver, talvez funcionasse. Sim, sim. E eles já começaram a implantar algumas coisas dessas. Por exemplo, hoje em dia você faz um post e você pode colocar que você não quer que ele tenha cold post. Só que você não pode colocar que ele não tenha repost. É só colocar um pouquinho, ou só botar uma funcionalidade a mais. Se você botar no cold post, ou não botar repost também, isso é ótimo. Outra coisa, você, por exemplo, pode botar num post seu, se você vai deixar alguém comentar, ou se você vai deixar apenas as pessoas que seguem de comentar, ou você vai deixar apenas os mutuals de comentarem, ou se você vai deixar apenas pessoas de certas listas comentarem. Ou seja, essa ferramenta toda já existe dentro de hoje, essa funcionalidade já existe hoje em dia no Blue Sky. Se você colocasse para isso, para a pessoa ver, já resolvia metade dos problemas de assédio e de invasões de privacidade, e essas coisas todas que a gente vê acontecendo. Eu acho que eles estão trabalhando em várias coisas, então vai demorar um certo tempo para eles mexerem nessas coisas. Mas só de saber que eles estão aprimorando a plataforma, que tem, tipo, 2 anos, Ok. já é muito bom saber isso. É, e tá indo na contramão daquilo que aconteceu no Twitter, né, que agora você não pode nem bloquear mais, porque se bloquear, a pessoa só a pessoa não interage com você, mas ela vê os seus posts. Você está indo na contramão do que está acontecendo lá. Qual o sentido disso? Não tem nenhum sentido. Então a minha inimizade com o perfil privado tem a ver com isso, de achar que se a comunidade, se todos se começarem a implementar, vai todo mundo privar perfil, e a gente vive numa vila, mas a vila ela perde habitantes. Mas eu acho que isso é o desejo de muita gente. Ah, tipo, agora que eu já tenho um grupinho de amigos, eu queria trancar o meu perfil e continuar só com essas pessoas. É, o desejo de muita gente, mas eu acho que as pessoas não percebem que a comunidade, ela vai naturalmente se esvaziando. Por quê? As pessoas perdem interesse, as pessoas têm outra situação que elas estão na vida, um outro momento de vida, então ela vai aos pouquinhos se esvaziando. Se não tiver gente nova entrando na nossa vila, aqui que acontece assim, você vai acabar cada vez mais limitado, e quando você fica cada vez mais limitado, você vai perder o interesse de entrar, entendeu? Porque você vai ser sempre aquelas mesmas pessoas que você já tem aquilo aí, daqui a pouco você leva elas para o Telegram, quando você vê que você nem entrou mais. Que é o que eu acho que aconteceu, que o pessoal falou que aconteceu lá no Ku, né, porque eu nunca usei o Ku, então não sei exatamente, mas é o que eu vi com as pessoas recomendando, falando a respeito disso. Nunca usei cu, então eu sinto isso. Eu nunca usei o Ku. Eu também, não, né, a rede social Ku eu nunca usei, pronto, vou ficar por aí. Eu acho que as pessoas têm que perceber que a comunidade tem que ter uma renovação. É óbvio que você, com ferramentas de moderação e tudo mais, você tem um pouco de controle sobre aquilo que você posta, porque realmente é meio absurdo você postar uma coisa, sei lá, "Estou com febre de 38 graus", e uma pessoa repostar, não tem nada a ver, cara, não tem o menor, sentido, e a pessoa reposta só, sabe, uma coisa pessoal, ou então você fala assim: "Meu filho quebrou o pé". Aí a pessoa reposta, não tem, sabe, não faz sentido nenhum isso. Eu não entendo isso. É, eu não entendo isso. Então eu acho que tem que ter essas ferramentas de controle. E eu estou numa época, eu sou uma pessoa que eu sou filho de gente famosa. Então eu sempre fui criado desde criança com a ideia de que a minha privacidade é minha responsabilidade, entende? Então eu sempre pensei assim: se tá na internet, alguém vai ver.
Mesmo se você deixou privado, se você deixou coisa, se tá na internet, se você não alguém vai ver. Então se você tem que estar disposto, isso foi a minha filosofia que foi incluída lá, a bancar de alguma forma ou de outra aquilo que você coloca, que você posta, sabe. Eu acho que a pessoa que não tem essa mesma possibilidade que eu tenho de bancar tudo que posta, porque o momento da vida é diferente, ou porque eu tenho privilégios mesmo, afinal de contas eu sou branco, homem, não sou hétero, eh, apesar de eu ser meio com defeito, né, sou um gay com defeito, como você diz, mas, branco, homem, cis, tem privilégios nesse sentido, com uma carreira estável e tudo mais, então, tem esses privilégios. Mas aí eu acho que a pessoa deveria investir em outras formas de preservar sua identidade, por E exemplo. acho que tá tudo bem também, né, tem gente que não posta foto, tem gente que Exato. conversa, mas a gente não sabe como que ela é direito, não tem nenhum nome da pessoa, e às vezes é Exato, isso. eu acho que se a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, ela deve pensar nesse sentido, do que pensar de colocar a confiança dela numa rede social que você nem sabe o que vai acontecer depois. Vai que eles depois decidem que vão abrir tudo para todo mundo. Vai que o Elon Musk compra depois, E a gente sabe? também tem que entender e esperar que o Blue Sky, eles pretendem ganhar dinheiro ainda com o Blue Sky um dia. Vai. Uhum. Então, alguma coisa, alguma mudança grande ainda vai acontecer na plataforma. Com certeza absoluta. Na plataforma vai ter mudanças. Mas é isso, eu fiz a minha colocação bastante controversa, eu acho que vai dar pano para manga para as pessoas discutirem, mas eu sempre quis falar a respeito disso, mas eu nunca falei, num post, porque eu achava que era importante falar isso com um desenvolvimento maior, sabe, do que só simplesmente no post e as pessoas pensarem assim: "Ah, você só tá pensando no seu umbigo". Não é porque eu tô pensando no meu umbigo, eu acho que é porque eu tô pensando num bem da comunidade como um todo. Sabe, e aí eu Mas acho é que bom a gente falar essas coisas também. porque é normal, todo mundo é igual sei lá, quando eu ia no estádio de futebol, quando eu era levado pelo meu pai quando eu era criança, todo mundo ficava em pé e ninguém via nada, entendeu? Porque se uma pessoa fica em pé, ela vê melhor, mas quando todo mundo fica em pé, ninguém vê nada. Então o que às vezes o que é bom individualmente, quando é feito de forma coletiva, pode não ser bom. Então eu acho que é uma reflexão que era boa para acontecer aqui. Uhum. E você acha que a gente é antigo no Blue Sky, você chegou em maio, eu cheguei em agosto do ano passado. A gente veio de uma outra época já. Você acha que mudou muita coisa de lá para cá? Como que você lidou com isso e tal? Como que foi os diversos fluxos que tiveram de migração para o Blue Sky? Acho que pelo menos uns 3 diferentes, que eu me lembro. É. Sim. Eu acho que, o primeiro foi aquele das bandeirinhas vermelhas, que eu sabia que não ia vingar, que era uma coisa de época. Eu também não fiquei assustado com a grande migração lá do Twitter, quando o Xandão, baixou o negócio, porque eu sabia que o Elon Musk ia acabar mais cedo ou mais tarde cagando, pagando as coisas lá, as multas e voltando, porque é um mercado importante demais para ele fazer. É óbvio que isso teve mudanças significativas, né, porque a plataforma foi forçada a atender muito mais gente do que vinha, muita gente seguiu, muita gente voltou para lá, então no final eu acho que a gente ficou quase que na mesma coisa, sabe. Você No acha? eu acho que entrou mais gente, mas, saiu tanta gente também que eu acho que a gente ficou mais ou menos na mesma coisa. Eu acho que pelo menos a minha timeline, a minha skyline, ela agora ela voltou a mais ou menos o normal antes da grande migração, com algumas pessoas adicionais. Nossa, do meu mudou muito. Nunca mais foi a mesma coisa. É? O que que você vê de diferente? Desculpa, eu tô te entrevistando agora. Mas pode entrevistar. Não, assim, tipo, aumentou, eu vejo muito mais homens gays, assim, como a gente, do que eu via antes. É. É uma característica muito da minha época do Twitter, porque como eu só falava sobre política, eu nem sabia direito que as pessoas usavam o Twitter para aquilo, pornografia para biscoitagem nesse sentido. Então, como eu nem sabia direito, não era experimentado com essa subcultura do Twitter, eu tomei um susto naquela época,
Mas aí depois que eu acostumei, eu achei que estava mais ou menos na mesma, Mas sabe. tem uma galera legal também. É. É, tem um povo que gosta de interagir, não gosta só de biscoitar. É, eu acho que no final das contas foi positivo. Entrou gente que não foi embora, ou então voltou gente que não foi embora e que está contribuindo para a vila, mas que não mudou muito o espírito da vila, sabe? Isso que eu tô querendo dizer. A gente chega de manhã, no domingo de manhã, as pessoas ainda comentam sobre o Globo Rural e no todo mundo dá bom dia de manhã também. Essas coisas não mudaram. Isso que eu quis dizer, que o espírito da vila em geral não mudou. Tem tanta gente como lá no Twitter que você posta um hot take que é super bait e vem lá e fala: "Ah, vai tomar no". Esse é o espírito do Twitter, né, hoje em dia. É, hoje em dia é uma coisa tóxica de basicamente você fala qualquer coisa e vem alguém falar alguma coisa. Se você falar A, a pessoa fala: "Não, tá tudo errado porque não é C". Não é nem B, não é C, né. Entendeu? Aí é absurdo, aquilo lá tá insuportável. E você acha que, agora que eu falei que não tem, o Twitter vive de polêmica e de bait, você acha que falta treta no Blue Sky, deveria ter mais treta, ou o clima é bom do jeito que tá, enfim? A treta entretém, né. Vamos combinar que a treta às vezes entretém. Eu acho que o clima tá bom do jeito que tá, tem treta sob medida, sabe, não nem mais nem menos, tá bom exatamente do jeito que tá. E eu acho que são umas tretas inofensivas em geral, não são umas tretas carga pesada, sabe. Então eu gosto da quantidade de treta atual e continue tretando assim, dessa mesma forma, que aí que ainda tá no ponto de diversão, sem passar do ponto, nem mas o povo é de boa, né, vamos combinar, o povo no final das contas é de boa. A galera é ótima. E eu sou daqueles que virei do bloqueador também, né, agora hoje em dia eu não gostei, tipo, eu bloqueio. Não é não gostei do hot take da pessoa, eu acho que todo mundo tem direito de ter um take errado, todo mundo tem direito, tem gente que eu gosto muito, que eu já vi falando takes que eu não gosto e tudo mais, isso não é razão pra bloquear. Eu bloqueio às vezes porque eu não gosto Eu mesmo. acho que faz parte, né, todo mundo pode ter um pensamento divergente da É gente, claro. e a gente tem que lidar com isso. Sim, sim, exatamente. Então, o que eu bloqueio, assim, eu vi que aquela pessoa não tem nada a ver comigo, eu bloqueio e pronto, entendeu? Porque se não é uma pessoa que eu tenho interesse naquilo que ela posta ou coloca, então por que que eu vou ficar seguindo, sabe? Uma opinião minha, eu acho o bloqueio uma coisa muito drástica. Geralmente é só bloqueio quem me atingiu pessoalmente com alguma coisa. É, você é fofinho, né. Eu também, em geral, eu dou multi ou deixo de seguir, essa é a perspectiva principal. O meu bloqueio é principalmente naquele conteúdo que eu não quero ver. Então, por exemplo, se tem uma página, a página, por exemplo, como Choquei, que quando teve a grande migração, eu bloqueei todas as páginas de fofoca, todas, porque eu não quero ver aquilo, entendeu. Então eu bloqueei tudo, saí bloqueando todas aquelas páginas de fofoca, todas aquelas páginas de diva pop, eu não quero saber se é Taylor Swift, se é Lady Gaga, se for uma página que só quer falar dessas pessoas, eu não vou não é o meu assunto, entendeu? Então eu bloqueei. E aí se a pessoa dá repost, tá lá bloco, eu sei que não tem interesse naquele assunto, não tem coisa então foi principalmente nesse sentido, se eu tenho uma pessoa que só fala uma página, um perfil, que só fala de um assunto que não me interessa, eu às vezes bloqueio, porque eu não quero nem ver o que as outras pessoas estão comentando naquele perfil. Todo mundo tem direito de gostar. E todo mundo tem direito de gostar, entendeu? Eu não gosto de Fórmula 1, eu adoro ver o Cadu e a Bodia falando sobre Fórmula 1 lá, mas se tiver uma página de Fórmula 1, eu vou bloquear, entendeu? Porque eu não tenho interesse naquilo. Mas eu acho fantástico que as pessoas gostem de Fórmula 1, eu não fico chateado com colocarem, eu acho que todo mundo tem direito de gostar das coisas que eles gostam. Mesma coisa quando o pessoal fala de futebol lá, então eu acho ótimo, eu não gosto de futebol, mas eu fico, às vezes, até encantado com o jeito que as pessoas se relacionam com aquilo, sabe, porque eles torcem com tanta vigor, tanta veemência, tudo mais, que eu acho Coisa que legal. é, tipo, é totalmente diferente da nossa vida, né, que eu também não gosto de futebol. A gente só fica, assim, acompanhando ali o pessoal comentando e é uma coisa totalmente alheia, assim. E aí fala pra gente agora quem que você gostaria de ver aqui no programa. Indica aí umas pessoas legais. Olha, tem algumas pessoas para indicar. O primeiro, ele não posta muito, mas ele é uma pessoa fenomenal, ele é um sexólogo, seu amigo, bastante seu amigo, Ah, eu até. que é o Andrucha a Paquita Bruxa. Esse é o handle dele, mas o user dele é André
www.bluesky.social. Outra pessoa que eu queria recomendar é o nosso doutor, o WhatsApp Doc, que eu acho que tem muito. O doutor mais famoso do Blue Sky. Doutor mais famoso do Blue Sky, exatamente. A arroba dele é sigasilva.bluesky.social. E aí eu tenho que fazer o jabazinho do meu bebê, né? Gente, o Vini, Grande doutor. que a arroba dele é @inkvini com 2 N's, bluesky.social. Tem que fazer o jabazinho do meu bebezinho, né? Então é isso. Então, gente, legal. Esse foi o Ciro. Obrigado por ter escutado esse episódio. Foi um papo muito legal. E sigam acompanhando o podcast, que só vem gente boa. Ciro, tem algum recado? Agora dá um tchauzinho pra galera. Tchau, gente. Eu vou fazer uma coisa eu vou fazer uma coisa que a Lia pediu no podcast com o Cadu, quando ele recomendou a primeira vez. Eu vou dizer que eu vou cantar um tchau. Tchau! Excelente, excelente. Beijo, galera! Um beijo para todos vocês. Obrigada por escutar até o fim. Esse foi o terceiro episódio da terceira temporada do Borboletinha Dá na Cozinha, um podcast feito para as pessoas gloriosas do Blue Sky. Vem falar com a gente, a nossa arroba é borboletinha.bsky.social. Um beijo e até a próxima!